Olá, que bom que a gente está junto hoje. A gente vai conversar sobre um universo que, olha, muitas vezes passa despercebido, mas que na verdade toca a vida de milhões de pessoas. E como estamos perto do Dia Internacional das Doenças Raras, eu quis trazer esse papo para a gente, para jogar uma luz, trazer informação e, mais importante ainda, empatia. Então, para começar, tem uma pergunta que é a base de toda a nossa conversa. O que exatamente significa dizer que uma doença é rara? A resposta, olha, pode surpreender bastante. Beleza, então vamos mergulhar nesse assunto. A primeira coisa que a gente precisa entender é um paradoxo, uma coisa que parece que não faz sentido. Porque, apesar de cada doença individualmente ser rara, o impacto de todas elas juntas é, assim, gigantesco. Olha só, oficialmente aqui no Brasil, essa é a definição. Parece um número pequeno, né? Pensa só, uma doença que atinge até 65 pessoas numa cidade com 100 mil habitantes. Mas, quando a gente olha para o todo, a coisa muda de figura. A história fica bem mais complexa. E esse número aí, 8.000, é a quantidade de doenças raras diferentes que já foram identificadas no mundo inteiro. Para um pouco para pensar, 8.000 é muita coisa. E quando a gente começa a somar o impacto de cada uma delas, aí sim o cenário muda completamente. E sabe o que é bem interessante? A origem da maioria delas. Cerca de 75%, ou seja, 3 a cada 4, tem origem genética. Isso quer dizer que muitas aparecem logo na infância, sabe? E isso traz desafios muito particulares para as crianças e para as famílias desde o comecinho da vida. Então, a grande questão é essa. Cada uma delas é rara, mas todas juntas, elas são comuns. A jornada de quem tem uma doença rara pode ser muito solitária, mas a comunidade de pessoas que vive com alguma dessas 8.000 doenças é enorme. Juntas, elas são milhões e milhões de pessoas pelo mundo. Bom, e que tal a gente trazer essa conversa mais para perto? Quais são as doenças que fazem parte desse mosaico aqui no Brasil? Olha, aqui a gente tem só alguns exemplos, tá? Tem a fibrose cística, que afeta principalmente os pulmões, sabe? Dificulta a respiração. A AM, que é a atrofia muscular espinhal, que vai causando uma fraqueza nos músculos. Tem também as que afetam o metabolismo, como a doença de Gaucher. E, claro, a osteogênese imperfeita, que mexe com os ossos. É sobre ela que a gente vai conversar um pouco mais a fundo hoje. O nome osteogênese imperfeita pode até assustar um pouco, né? Mas talvez você já tenha ouvido falar do apelido dela, a doença dos ossos de vidro. E esse nome, olha, já dá uma pista bem forte sobre qual é a principal característica dela. Para a gente entender de um jeito bem simples, pensa no concreto de uma construção. Ele precisa daquelas barras de aço dentro, né, para dar força, resistência. Então, o colágeno tipo 1 é tipo essas barras de aço para os nossos ossos. Na osteogênese imperfeita, que a gente chama de OI, o corpo tem um problema para produzir esse colágeno. E sem essa estrutura de aço por dentro,